E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Aldo Apolinário do canal Histórias de Sucesso por Aldo Apolinário, né? E hoje, pessoal, nós vamos dar sequência à parte 2 da história de Irineu Evangelista de Souza, né? De Irineu a Mauá, o homem que foi sabotado pelos brasileiros, né? Mas antes disso, pessoal, eu tenho uma coisa para falar para vocês, muito importante. Mas antes de falar, eu vou até passar um perfume aqui. Vou até passar. Oh, maravilha! Porque isso é importante que eu preciso falar para vocês. Oh, homem cheiroso. Pessoal, vai aqui embaixo. Dê aquele like para reforçar a amizade. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. E pode até comentar, dar sugestões de histórias para o nosso canal, para o crescimento do nosso canal, porque o objetivo do nosso canal é levar histórias de sucesso inspiradoras para que as pessoas possam ser mais felizes e curtir melhor e se inspirar em ser cada vez melhores, né? E agora voltando, pessoal, para a história do Irineu Evangelista de Souza. De Irineu a Mauá, o homem que foi sabotado pelos brasileiros. Você vai perguntar, mas sabotado por brasileiros, o que será que aconteceu? Então, na primeira parte, pessoal, nós falamos sobre a infância do Irineu, né, do pequeno Irineu, que ficou órfão aos 5 anos. Depois ele vai para um colégio interno, depois ele começa a trabalhar com Portuga, até que ele passa a trabalhar para um inglês, né, bastante influente, o senhor Carruthers, que ensina ele inglês. E ele trabalha bastante tempo para esse inglês, consegue administrar as empresas desse inglês, e até que em 1839 ele acaba saindo dessa empresa, e com o capital que ele tinha acumulado ele começa a investir por conta própria. E aí, pessoal, se você sonha em ser um empreendedor, em ser um inovador, em ter grandes ideias, você tem que conhecer Irineu Evangelista de Souza, um homem com uma mente além do seu tempo. Isso é verdade, pessoal. E aí, então, Irineu, em 1840, ele pega uma parte do seu capital e ele viaja para a Inglaterra. E lá ele se depara com um fato histórico que acontece até os dias de hoje. Você deve estar se perguntando, mas como assim um fato histórico do século XIX que acontece até o dia de hoje? Isso mesmo, nós estamos falando da Revolução Industrial. Isso mesmo, Revolução Industrial. E aí ele volta para o Brasil e ele percebe que o Brasil tava feia a coisa. Então, a mentalidade dos políticos e da elite econômica brasileira, na mente deles, eles tinham uma coisa: a agricultura é a única fonte de riqueza de um país, para que o país pudesse crescer. E Irineu, ele volta da Inglaterra com ideias mirabolantes, e ele percebe coisa que nenhum outro brasileiro na época conseguiu perceber, que a industrialização também era importante. E ele começa a tentar convencer brasileiros, fazendeiros, políticos, né, profissionais liberais, de que a indústria também era importante, mas os brasileiros não queriam saber de indústria. Não queria saber de indústria. Daí o Irineu pensou, bom, já que ninguém quer, eu mesmo, Irineu Evangelista de Souza, vou investir em indústria. E assim, então ele se associa a alguns ingleses com o capital inglês e o seu próprio capital, e ele começa a fazer coisas incríveis aqui no Brasil, como por exemplo a primeira estrada de ferro ele constrói aqui no Brasil com o capital dele e capital inglês. Ele foi também o primeiro a investir em uma casa de fundição e estaleiro, a construir fábricas de navios aqui no Brasil em pleno século XVIII, iniciando a industrialização. Isso mesmo, você deve estar pensando. E navio com motor a vapor, coisa que já existia na Inglaterra há bastante tempo, ele tenta trazer para os brasileiros. Mas os brasileiros falam, não, esse negócio de indústria não está com nada. O negócio é agricultura, é produzir café principalmente. Vamos produzir café, nada de indústria. E aí, o Irineu, depois de um certo tempo, ele parte para outros investimentos e acaba se tornando um grande banqueiro, né? E ele também funda um banco para ele mesmo, né? E aí, esse banco tem filiais em várias cidades do Brasil, e inclusive fora do Brasil, em Londres, em Nova York, em Buenos Aires, em Montevidéu.
E esse banco torna-se muito importante, ele ganha muito dinheiro e ele torna-se um dos homens mais ricos do continente americano. E aí ele começa a ser sabotado. Aí você deve estar pensando, mas quem que sabotou o coitado do Irineu? Né? Vamos imaginar que você não leu o título, né? Mas quem sabotou o coitado do Irineu? Os norte-americanos, porque eles também eram ricos e o Irineu era um dos homens mais ricos? Não, pessoal. Foram os uruguaios, porque ele investiu lá no Uruguai e os uruguaios começaram a sabotar. Não, pessoal. Então foram os argentinos, porque o argentino não gosta de brasileiro. E aí eles começaram a boicotar o Irineu. Não, pessoal. Quem sabotou o coitado do Irineu foram os próprios brasileiros. Coitado do Irineu, né? E isso é uma mentalidade de coisas que acontecia lá no século XVIII, mas infelizmente acontece aqui no Brasil, gente. Muito cuidado com isso. Se você vai ter um negócio, se você quer abrir um negócio, se você quer estudar alguma coisa, fica atento. Tem gente que vai falar perto de você, ai, não vai dar certo, ah, vai falir, ah, lascou, não adianta, vai perder dinheiro. Não acredite nessas pessoas, pessoal. Vão atrás dos seus sonhos. E aí, o que começaram a fazer com o Irineu? Começaram a boicotar todos os negócios do Irineu. Misteriosamente, algumas fábricas dele pegavam fogo, outras coisas acabavam indo de mal a pior, porque os políticos, fazendeiros, pessoas influentes começaram a boicotar, inclusive o próprio imperador do Brasil, que na época era o Dom Pedro II, né? Ele ajudou muitas vezes a boicotar os empreendimentos do Irineu, mesmo o Irineu sendo um dos primeiros caras também a criar a iniciativa, né, de investimento público-privado, porque algumas situações de investimentos que ajudariam o Brasil a crescer, a melhorar enquanto país, né, como a construção da estrada de ferro, iluminação pública no Rio de Janeiro, foi o Irineu que fez pela primeira vez, né? Então a terceira cidade no continente americano a ter iluminação pública, né, que não era com querosene ou com óleo de baleia no continente. Então a primeira foi Nova York, depois a segunda São Luís e a terceira a cidade do Rio de Janeiro teve iluminação graças a Irineu Evangelista de Souza. E ele fez grandes coisas, pessoal, e foi sabotado. As suas empresas foram à falência, ele ficou com uma dívida enorme por causa dos boicotes feitos a isso. Mas eu estou falando de Irineu Evangelista de Souza. Ele consegue, pessoal, pagar todas as suas contas. Viveu num século onde, para os brasileiros, era um século onde as pessoas não abriam a mente, não queriam, inclusive porque ele queria acabar com a escravidão, e a escravidão atrasava o Brasil, mas os fazendeiros preferiam viver num Brasil atrasado do que abolir a escravidão, do que abrir a sua mente para outras ideias, para ideias inovadoras que estavam tomando conta do mundo, que era a tal da Revolução Industrial. O Brasil demorou muito, e como não ouvir o Irineu, como não ajudar o Irineu, como não se inspiraram em Irineu Evangelista de Souza, mesmo ele tendo grandes feitos, ganhando títulos de nobreza, como por exemplo o título de Barão de Mauá e depois Visconde de Mauá, mesmo assim ele foi sabotado por brasileiros e as suas ideias demoraram muito a inspirar pessoas. Mas eu convoco você a não fazer como os brasileiros do século XIX, que ignoraram e principalmente sabotaram Irineu. Se você tem uma ideia, se você tem um sonho, vá atrás, não deixe ninguém te derrubar, não deixe ninguém dizer que você não consegue, meu camarada. E eu encerro aqui a história de Irineu Evangelista de Souza, o homem que foi sabotado pelos brasileiros, mas que deixou uma história impressionante de conquistas, de lutas, de vitórias. Mesmo terminando a vida, ele faliu, mas ele pagou todas as suas dívidas, morreu como um homem honrado e respeitado e muito homenageado na história do Brasil. Ok, pessoal? Eu encerro por aqui a história do Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, desejando a todos felicidades, e siga o nosso canal, compartilhe essas histórias, tá? Dá um joinha lá para fortalecer e fiquem com Deus.